Aí, quero te fazer um convite. Assista o novo programa Faces da Beleza. Olha, essa edição está imperdível. Quer saber mais? Vou te contar. No quadro Mulher Extraordinária, entrevistei a grande atriz Zaira Zambelli, que contou um pouco da sua trajetória. A empreendedora Vivian Valente conta como realizou o seu grande sonho. Dicas de nutrição com a nutricionista Vanessa Rosistolato. Gestão com a grande empresária e palestrante Denise Brandi. A fisioterapeuta Camila Franklin fala como o uso de enzima pode acabar com gordurinhas localizadas. Uma homenagem linda da cantora Andressa Sotero a todas as mulheres. Ele diz que é terapia, mas eu acho que é fofoca. Então, Luísa, não é fofoca, é terapia das notícias, Luísa. Ah, tá esquecida, é? Ah, vou te dar um remédio, hein? Não esquece mais não. Eu tô aqui chegando para fazer mais uma terapia de notícias maravilhosas que estão rolando nos bastidores do mundo artístico. Notícias essas que repercutem bastante, outras não repercutem tanto. E hoje nós estamos gravando em um lugar maravilhoso, no restaurante Recreio Carioca, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês possam um dia, quem sabe, quando estiver no Rio de Janeiro, ou se for do Rio de Janeiro, possam visitar o restaurante que tem um cardápio e um atendimento nota 10, é um restaurante 5 estrelas. Mas vamos iniciar nossa terapia da notícia? Olha só, para começar a terapia da notícia, vamos falar desse imbróglio que está rolando aí entre Ivete Sangalo e Cláudia Leite. É uma confusão, um vulco-vulco entre as duas celebridades do mundo do axé. O negócio está repercutindo por causa de religião. A Claudinha pegou a música Caranguejo e mudou uma frase da música, ela foi e mudou, porque falava de Iemanjá, e ela como ela agora é evangélica, ela achava que deveria mudar. Eu não entendi muito não, porque o próprio Buja, da Timbalada, ele é cantor da Timbalada, que canta muita música, que tem palavras em Urubá e muita música ligada ao candomblé. E nem por isso ele muda a letra, porque ele sabe que a religião dele católica não tem nada a ver com o trabalho dele como cantor. Ele tem que seguir a linha, não de respeitar a música, mudando a letra. O que aconteceu com a Claudinha? Porque ela mudou a letra de uma música, a repercussão já vem rolando há alguns meses, e tudo isso em função de um ex-empresário que já trabalhou com a Ivete no ano de 2011 a 2022, que é o Fábio Almeida, que era sócio da Ivete na parte de vendas de shows, de toda a logística da caminhada da Ivete. E hoje ele não trabalha, mas trabalha com a Claudinha. Então o povo até acha que essa repercussão toda é em cima do Fábio, que tenha trilhado esse caminho entre esse mal-estar de Cláudia Leite e de Ivete Sangalo. Recentemente, Ivete teve, no início do ano, lá no programa da Cissa Guimarães, e quando ela estava no programa, ela falou que estava tendo uma discussão a respeito, falando de religião. E a Ivete mostrou que ela é emblemática, ela respeita todas as religiões e que nunca pensou em mudar letras de música. E aí foi que entrou o ponto da Claudinha. Depois desse programa nacional que ela participou, simplesmente o que aconteceu? O povo está dizendo que a Claudinha parou de seguir Ivete Sangalo. E aí começou, o mal-estar ficou maior entre Claudinha e Ivete Sangalo. Segundo conta nos bastidores, ainda existe uma relação de amizade entre as duas, só que ambas não se seguem mais nas redes sociais. E aí muito artista repercutiu defendendo a Ivete e muitos artistas repercutiu falando mal da Claudinha, até porque Claudinha não é baiana, ela é de São Gonçalo, Niterói, e virou baiana por morar 300 anos na Bahia, né? E com isso, a Claudinha sabe que a Bahia respeita muito a religião, como também respeita qualquer tipo de música que chegue lá na Bahia. Lá a Bahia abraça qualquer estilo de música. Basta dizer que no Festival de Verão teve a entrada com a Pitty, com a Melin, uma cantora maravilhosa, e também teve o pessoal do Baiana System se apresentando lá no Festival de Verão. E nem por isso o pessoal do axé desmereceu o pessoal do rock and roll, dizer que a Bahia abraça qualquer tipo de estilo musical. Então, por que não respeitar e abraçar as religiões? Então, eles acham que faltou isso da Claudinha, sensibilidade de respeitar, independente da religião dela, porque ela canta num trio elétrico de axé, onde ela vai ter que ter trejeito e respeitar todas as religiões, inclusive ao cantar. Por exemplo, tem o Xande Harmonia. O Xande Harmonia
ele é evangélico junto com Carla Pérez, e nem por isso deixa de rebolar e cantar as músicas que tem o segmento de qualquer tipo de ligação com religião. Então eu acho que faltou um pouco de jogo de cintura da Claudinha, para não deixar repercutir tudo isso quando ela mudou a letra do Caranguejo, a música do Caranguejo, que fala de Iemanjá. Então eu espero que se resolvam isso, tá? Com urgência, e que a paz reine nas duas grandes estrelas do Axé Music, já até no ano do Axé Music, 40 anos de Axé. Eu acho que não pode ter esse tipo de imbróglio e de mal-estar entre Claudinha Leite e Ivete Sangalo, até porque tem a influência do Fábio Almeida, ex-empresário da Ivete, que hoje trabalha com a Claudinha Leite. E aí, gostou da primeira matéria? Gostou? Eu vou tomar minha água Light Diet Raça Site, porque ainda tem mais notícia para contar para vocês. E hoje eu estou gravando em externa, hoje uma terapia diferenciada, no restaurante Recreio Carioca, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês estejam gostando desse diferencial do nosso Terapia da Notícia aqui no Faces da Beleza. E antes de qualquer coisa, de comunicar para vocês o seguinte: quer seguir o Beto da Bahia? Então aqui, ó, @Beto da Bahia no Instagram. Sigam e participem das minhas loucuras. E também todos os sábados, de 11 a meio-dia, eu estou na rádio bigfmoficial.com.br, e lá tem o Hora do Beto, onde você ouve músicas maravilhosas, tem um quadro Babados e Buchicho, tem um Dobradinha Musical, tem um Toca no Sucesso do Povo. Tudo isso tem lá no Hora do Beto, aos sábados, na rádio bigfmoficial.com.br. Agora já vendi meu peixe, já soltei a primeira, vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Gente, ó, agora em março o SBT vai estar soltando a sua nova programação. Exatamente dia 10 de março é a partir da data que o SBT vai estar soltando a programação. Programação essa aonde mostra o diferencial. O diferencial do SBT é que o SBT abraçou ex-apresentadores de outras emissoras. É o caso do Rodrigo Faro, que foi contratado, Thiago Leifert está lá, Ana Furtado, e tem o todo-poderoso, o ex-Big Bros, o Boninho, faz parte agora de uma parceria com o SBT, onde vai cuidar dos realities e de grande projeto. Inclusive tem a ideia do Boninho de estrear uma nova novela, de temas atuais para adultos, com menos capítulos. Tinha aquela novela curta que passa muito nos Estados Unidos, de 30 capítulos, 60 capítulos, 90 capítulos. E a direção aceitou essa proposta do Boninho. O Boninho se tornou parceiro do SBT e vem muita coisa boa. Vem Ana Furtado, talvez pela manhã, fazendo o programa diário, junto com outros. Falam-se de Tramontina, do Carlos Tramontina, que é grande apresentador, jornalista, que vem para o entretenimento junto com Ana Furtado. E o Thiago Leifert, que já é contratado da casa, que está apresentando a parte de esporte e poderá vir apresentar, junto com Ana Furtado, o The Voice Brasil. Não estou errando o nome, não. É isso mesmo, The Voice Brasil. Por quê? Porque a Globo não renovou a concessão lá com a empresa internacional, e com isso o Boninho, que era o porta-voz, foi ele que trouxe o Big Brother para a Globo, como trouxe o The Voice. Simplesmente ele mostrou para a turma da direção do SBT que ainda existe muito fôlego para se lançar o The Voice ainda no mercado e ter grande retorno. E com isso, como o Boninho tem uma carta de comercial muito grande, o SBT vai abraçar essa ousadia. Nessa ousadia tem o Michel Teló, que além de ganhar o Sabadaço, um programa sertanejo, que era do Gugu, ele vai apresentar o programa, e também se cogita o Michel Teló junto com o Gustavo Lima apresentando como jurado do The Voice Brasil no SBT. Então agora é ver a dinâmica do Boninho, porque a empresa internacional deu toda a liberdade de mudar cenário, dinâmica do The Voice, e agora é aguardar para ver. Então, em dia 10 de março, SBT lança Casa dos Vilões, Programa Livre, Programa Rodrigo Faro, Programa da Ana Furtado, além da parceria com o Boninho. Não é fofoca, é notícia quentíssima de bastidores. Gostaram? Então, se vocês gostaram, fique sintonizado aqui ainda no nosso grande Faces da Beleza com Luísa Freitas. Luísa, não é fofoca, é notícia de bastidores, tá? Beijo, beijito e beijoca, e até o próximo Terapia da Notícia aqui no Faces da Beleza.
que eu preciso fazer uma boa limpeza no meu carro e no meu sofá de casa, recorro a Limpo e Saudável, porque aqui eu sei que vou encontrar um atendimento de qualidade e confiança. Limpo e Saudável, o seu carro e seu sofá novo de novo. Mulher guerreira que conquista o seu valor. Gente, eu estou aqui no salão de Vivian Valente. Como o nome diz, valente. Ela é valente mesmo, porque ela passou por muitas decepções, como você, empreendedora que está aí nos assistindo, e ela vai contar um pouquinho da história dela no quadro Mulheres Extraordinárias. Vamos assistir? Vivian, é um prazer estar aqui com você hoje, aqui no seu salão. Praticamente você está inaugurando ele, né? E como foi para você? Você me contou nos bastidores que foi difícil, né, recomeçar, porque você já teve outros salões. Conta um pouquinho da sua história para as mulheres que estão em casa, que querem também empreender ou que estão passando por dificuldade, saber um pouquinho, que não é fácil, como o seu nome diz de você, é valente. Conta um pouco da sua história. Então, eu abri o meu primeiro salão, Lisa, 2018, 2017, meu primeiro salão, eu fechei na pandemia, né? Porque veio a pandemia, né? Surpreendeu todo mundo. Eu tinha, 3 anos de salão, eu acho. E eu não consegui, né, levar à frente. Aí, então, eu fui trabalhar numa empresa de cosméticos, né, porque eu adoro a área da beleza. Sou formada desde 2010 em estética. E desde então eu gosto dessa parte de administração, de gestão, eu gosto de lidar com o público. Vivian, mas aí nesses salões que você tinha, o salão funcionava com todo o sistema, cabeleireiro, manicure, e também sua parte de estética? Sim, tinha cabeleireiro, manicure, a parte de estética, eu tinha uma sala de estética separada. Sim. Funcionava, tinha a parte de depilação, né? Toda essa parte. Era um salão associado com estética, né? E desde então aí eu fui trabalhar numa empresa de cosméticos, o meu sonho era reabrir, aí juntei o dinheiro, né? Aí consegui um ponto lá no Recreio, só que eu me decepcionei, porque eu peguei o ponto da menina, eu descobri que o ponto estava queimado, e eu não tinha uma capital de giro para poder sustentar, porque sabe quando o ponto está queimado, demora a erguer de novo. Aí eu tive que mudar, né? Porque o movimento não estava legal lá. Aí eu comecei a pesquisar. Só que uma pessoa conhecida, que eu conhecia no salão do centro, né, que também tinha salão no centro, me ofereceu uma parceria. Ah, Vivi, por que você não vem para cá? Eu tô sem equipe, eu levei minha equipe para ela, né, para lá. Só que quando eu cheguei lá, ela fez tudo ao contrário, eu me decepcionei. Aí ela me deu uma semana para eu tirar, eu tinha mudado, não tinha nem um mês. Ela me deu uma semana para eu mudar. E eu, Luísa, não tinha dinheiro, porque eu estava saindo do lugar, eu tinha perdido já dinheiro no Recreio. E eu estava realmente sem dinheiro, sem opção. Eu chorei muito, porque eu não tinha lugar. Foi até então que eu achei essa sala aqui. Aí me mudei para cá, para Tijuca. Não é fácil empreender, mas não é impossível. Vivian, você falou uma coisa que é muito séria, principalmente pós-pandemia. Eu tenho uma empresa de estética e eu sei que caiu muito a estética. Não, no ramo da beleza e da estética em si, né? Geral. E hoje você está reerguendo seu nome, sua história. E uma coisa eu vou falar para você. Quando a vida só dá experiência para a gente, né? A gente tem muita experiência tendo quedas. Mas, assim, tem coisas que ficam marcadas na nossa vida. Tem coisas que a gente tenta se levantar, mas às vezes aquela coisa fica guardadinha. Você tem alguma coisa que hoje impede você de crescer como uma grande empreendedora? Me deu mais força,
Sabe quando eu me decepcionei muito, eu fiquei muito triste, abalada. Mas sabe quando acontece decepções e você te dá mais força para lutar pelo seu sonho? Para mostrar para as pessoas que você é capaz, que quando você tem força de vontade, Deus, tem uma fé em Deus, que nada é impossível. Eu me segurei nisso. Não vou falar para você assim que eu não pensei em desistir. Várias vezes chorei pensando em desistir, até mesmo desse espaço aqui, que foram 7 meses pagando aluguel, isso aqui fechado. 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 Porque eu não tinha esse dinheiro de investimento, eu não tinha mais essa capital de giro. Então eu tive que trabalhar. Cada cantinho aqui, quando eu olho, foi um preço que eu paguei, sabe? De abrir mão de estar em passeios, abrir mão de saídas, abrir mão de muitas coisas. Parece pouco, né? Porque muitas pessoas podem falar, ah, mas o salão dela é. Mas é meu, foi meu sonho, foi minha luta. Eu trabalhei muito para abrir isso aqui. Só eu e Deus sabe, entendeu? Então, assim, só me deu mais força para lutar, para não desistir do meu objetivo. Sim. Então, vou te falar, você acabou de falar isso, que o tamanho, né? Tem um ditado que diz que tamanho não é documento. Né? O que importa, sabe, é o conteúdo dessa coisa, sabe? Porque tem mulheres que abrem negócio até na sua garagem. Sim. E depois essa coisa decola e dá certo. Né? Você vê, tem pessoas que começam como o Silvio Santos, que andou na rua vendendo caneta e virou um grande empresário. Então não importa o que você empreende, como você começa. Né? Se você começa de uma forma honesta, você tem valor. Sim. Sabe? E aqui não é um espaço pequeno, é um espaço que agrega, né, manicure, e a parte de design de sobrancelha, né, depilação. E eu vi que é um espaço maravilhoso. Então você tem orgulho do que você faz. E não é fácil empreender, né? Mas me conta um pouquinho de como é ser mãe sozinha. Eu sou mãe solo também, né? Assim como muitas brasileiras, né? Não é fácil criar um filho sozinho hoje, ainda mais no mundo, né, que estamos. Trabalho muito, né? Mas graças a Deus, assim, eu consigo dar o meu melhor, né? Eu dou o meu melhor para a criação do meu filho. Eu também sei que ser mãe sozinha, ter 2 filhos sozinha, eu sei como é difícil, né? Da educação, da comida, da escola, vestimenta. Então, é difícil, sabe? E eu vejo que você tem uma tristeza muito grande no olhar, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um projeto chamado Rosas em Ação, onde a gente ajuda mulheres a empreender. E esse projeto é para mulheres como você, mulheres extraordinárias. Você está no quadro Mulheres Extraordinárias, justamente porque a sua história é extraordinária. Porque a mulher, para ser extraordinária, ela tem que saber que ela vai plantar uma plantinha. Como você pega uma planta, você planta ela por quê? Ou pela semente, ou então já vem com a raiz e coloca ali. Você vai esperar. E de repente essa planta pode querer virar a morrer, você vai ter ali, ó, que adubar, você vai ter que, né, todo dia jogar água nela. E às vezes essa planta demora a crescer. Mas quando ela cresce, ela dá frutos. E é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que aqui vai dar frutos, que aqui é a sua plantinha, que você está adubando, que você está alimentando ela, está regando ela. E ela vai dar frutos para você. Entendeu? Eu vim aqui hoje participar de uma festa de inauguração do meu salão. As mulheres gostam de se preparar, fazer unha. Então você está numa fase que você abriu e as pessoas não viram o seu salão. E é só você ter essa garra que você tem, valente como é seu nome, que você vai conseguir. Tá bom? Amém. Eu te agradeço por estar aqui no programa Fácil da Beleza, no quadro Mulher Extraordinária, porque você é extraordinária. Obrigada. Tá bom? Eu te agradeço por você estar aqui no meu espaço. Para mim é um privilégio participar, né, do seu projeto, onde ajuda mulheres, né, a empreender, mulheres que estão, né, assim, às vezes querendo desistir, né, por algum motivo, porque foi decepcionada, às vezes igual uma história. Então, para mim é um orgulho estar participando, ajudando mulheres, né,
a crescer, a empreender. Muito obrigada, tá? De verdade. Eu que agradeço, tá? Eu queria que você falasse para aquela câmera ali, desse um recadinho para mulheres como você, que é valente. Você é valente 2 vezes. Tem valente no nome e é valente. Fala para aquela câmera ali. O recado que eu tenho para dar, que não é fácil empreender, tá? Não é. Mas que vocês mulheres, assim como eu, que tem uma história, né? Difícil, às vezes, pela correria do dia a dia, por acontecimentos que algumas pessoas tentam puxar o seu tapete, decepcionar, mas não desista, porque não é impossível, que lute pelos seus objetivos, tenha resistência, resiliência, que tudo vai dar certo. É isso. Suas redes sociais, para o pessoal vir aqui. Bom, minha rede social é Estúdio Vive Valente, tá? Vai ser um prazer atender vocês, atender mulheres. Eu adoro atender mulheres para melhorar a autoestima, ver elas felizes, né? Sair daqui satisfeita. Vai ser um prazer atender a todas. Minhas redes sociais está aí, se quiser seguir, tá? Então, vocês viram que o salão é maravilhoso, mas a gente precisa agora de uma opinião de um cliente para ver se realmente ela é uma grande empreendedora. Vem comigo. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? É Rose. Rose. Como é que frequentar esse espaço? Eu sei que tem pouco tempo que foi inaugurado, mas o que você está achando dele? Ai, gostei muito, o atendimento maravilhoso, as pessoas aqui muito, assim, carismática, a dona também. Então, tá vendo só? É isso aí, você que é empreendedor, olha, tem que abrir um espaço desse para as pessoas se sentirem bem. E vem para cá. Sabe qual é o endereço? Mas ela que vai te falar agora. Qual o endereço aqui, Vivian? Rua General Foca, 913, sala 406. Só para mim. E tem essa equipe aqui, olha só, meninas maravilhosas, sorridentes, olha só. Tá? Mulher guerreira que conquista o seu valor. Zaira Lúcia Fontes Simões Costa. Zaira Zambelli. É o nome dessa mulher incrível que hoje está aqui no quadro Mulheres Extraordinárias. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito É um bom prazer estar aqui, Zaira, com você. O prazer é todo meu, Luísa. Para as pessoas de casa que sentem falta da Zaira na TV. E como foi chegar até teatro, televisão? Então, olha, quando eu tinha assim, mais ou menos uns 17 anos, eu fui fazer um curso de teatro. Uma amiga falou, vamos fazer teatro. Eu estava assim naquela fase, não sabia o que eu queria da vida, né? Me preparando para fazer vestibular de sociologia e assim, testando coisas, experimentando coisas. E uma amiga falou, vamos fazer um curso de teatro? Tem um curso ali em Botafogo. Vamos. Fui, minha filha, adorei. Conheci uma porção de gente, fizemos uma turma maravilhosa. O professor era o Sérgio Brito, e era um grupo assim, de pessoas que hoje em dia são super conhecidas, mas na época não, né? Era todo mundo como eu. Aí pronto, fiz vestibular para sociologia, passei, mas aí já comecei a trabalhar profissionalmente no teatro, comecei a ser convidada e não saí mais. E a televisão surgiu como? Você fazer novelas? Então, aí fui convidada, né? Aí fui convidada para fazer a novela Marina. Eu fazia uma personagem que era uma graça, era Maria. Ela era manca, era irmã do Edson Celulari. Era a primeira novela dele, a minha primeira novela também. Denise Dumont, Lauro Corona. E essa personagem, o público gostou muito dela. Escreviam cartas, sabe? E aí fui me destacando, né? Aí depois eu fui fazer cinema. Fui fazer Chuvas de Verão, do Cacá Diegues. E aí, depois de Chuvas de Verão, o Cacá abriu um teste para fazer Bye Bye Brasil. E eu fui fazer o teste também. Pronto, Bye Bye Brasil foi um estouro na minha vida, Estourou, né? E até hoje, né? Até hoje todo mundo lê, um clássico do cinema, né? Nacional, onde passa todo mundo gosta do filme.
E aí foi assim. Aí foi televisão, cinema. Mas como tudo na vida sobe e depois desce, né? Eu acho que na vida de todo mundo, né? Na vida de Assim. todo mundo, né? Acontecem coisas e também eu pensei assim, eu quero ter uma atividade que eu não precise que ninguém me convide. Porque é muito angustiante você ficar esperando ser convidado, né? E aí eu criei o meu próprio espaço. Falei, sabe uma coisa, eu vou dar aula de teatro. Aí comecei a dar aula e me apaixonei por essa profissão. Porque é muito bom a gente ver a pessoa se desenvolvendo, sabe? Por sinal, gente, é uma ótima professora, viu? Quem já passou, né, pelas aulas aqui da Zaira Zambelli sabe muito bem disso. Muito obrigada, porque eu me considero uma boa professora mesmo. Mas é. Porque o teatro é transformador. As pessoas entram de um jeito e saem de outro completamente diferente. As pessoas se encontram. Se encontram, tem uma autodescoberta, né? Sim. E ficam mais seguras, mais comunicativas. É outra coisa, gente. Os depoimentos são, assim, maravilhosos. E também crianças e adolescentes, que às vezes estão passando por uma fase como a minha. Eu passei lá atrás, não sabia o que eu ia fazer, né? E fui para o curso, pá! Estourei. E essa amiga, ela ficou no teatro, ela desistiu? Não, ela foi fazer medicina. Então ela foi a alavanca para você chegar até aqui, graças a Deus, essa amiga. Graças a Deus. Mas nesse curso era essa uma loucura. Tinha Evandro Mesquita, Nina de Pádua, Regina Casé, Hamilton Vaz Pereira, todo mundo de aluno, sabe? Então fora a sua turma. Foi a minha turma. E que turma, hein? Tem até um livro do Sérgio Brito que ele conta sobre essa turma. Muito legal, assim. E, Zaira, eu fui sua aluna também, eu sei quanto você se dedica, quanto você realmente gosta dessa arte. E hoje você está... Eu sei onde você trabalha, onde você está hoje atualmente, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas de casa onde você atualmente dá aula, para que as pessoas te procurem. Isso. Então, eu estou aqui no Teatro Solar de Botafogo, que é um teatro lindo, é uma delícia de trabalhar aqui. Normalmente a gente dá aula no palco, ou então aqui nesse estúdio também, que é muito bom. Eu estou dando aula aqui para a turma iniciantes, pessoas que nunca fizeram teatro, ou até que já fizeram, mas querem continuar, e também para a turma adiantada. Aí a turma adiantada eu escolho assim, um método, um autor, e vou trabalhar com eles aquele método, aquele autor. Mas aí tem que ser para pessoas que já tenham tido algum tipo de experiência, sabe? Sim. Porque aí tem que ter mais noção, mais foco para render bastante. É uma turma mais avançada. É uma turma mais avançada. E também o teatro infantil foi para Nossa Senhora de Copacabana, para uma parceria que eu estou fazendo com a Estúdios, Academia de Dança e Teatro. Sim. Então lá é de 7 a 14 anos. Tá vendo? Se você quiser fazer aula, tá aí, vai estar aqui, ó, na telinha, falando aonde essa maravilhosa professora extraordinária está atualmente atuando. Agora, Obrigada, deixa eu te fazer Luísa. uma pergunta. E aí o meu contato, posso dar? Pode, sim, Então, claro. tem o Instagram, né, que é o @cursos de teatro Zaira Zambelli. Tem o Facebook também, que é Zaira Zambelli 2. E tem o Zap, né, o WhatsApp, que é o 21 99 550 2414. Isso aí, tá aqui na telinha para vocês. Zaira, eu queria fazer uma pergunta que muita gente que não fez teatro, não faz televisão, eu mesmo, né, antes de fazer televisão, eu tinha essa dúvida. Qual é mais fácil, fazer televisão ou fazer teatro? Ou os dois? Olha, os dois, cada um tem as suas características, né? Os dois são difíceis e os dois são fáceis. Depende do que você estiver fazendo. Na televisão, você tem que ter muita paciência para esperar a sua hora de entrar em cena, no estúdio. É uma dedicação. Às vezes, você passa o dia inteiro lá e não grava, porque às vezes começou a chover e aí não pode. Tem várias características, né? O teatro, eu sinto que é uma arte mais do ator, sabe? Porque o teatro você precisa só de um palco, claro, de luz, de som, tem toda uma equipe atrás, né, que faz, mas assim, basicamente é o texto, o ator e o diretor, que às vezes até é o próprio ator que se autodirige. Então, é mais simples, né?
a estrutura é mais simples. Sim. Então, gente, estamos aqui com essa grande professora, essa grande atriz. E você, olha, como eu, né? A minha mãe é muito fã, minha mãe assistiu várias novelas, filmes, e eu também virei fã, tanto que quando eu fiz aula com ela, eu falei, mãe, adivinha com quem eu estou fazendo aula? Zaira Zambelli. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Te agradeço eu muito, agradeço, tá? Viu? E espero ter você mais vezes no programa. Com prazer. É só chamar que eu venho. Isso aí, gente. Que eu preciso fazer uma boa limpeza no meu carro e no meu sofá de casa, recorro a Limpo e Saudável, porque aqui eu sei que vou encontrar um atendimento de qualidade e confiança. Limpo e Saudável, o seu carro e seu sofá novo de novo. Olá, Luísa, é um enorme prazer estar mais uma vez aqui no seu programa, falando um pouco com a mulherada de casa. E hoje eu trouxe um tema que eu amo falar e é um tema muito comum aqui no consultório. Bom, você é daquelas pessoas que logo depois de comer, cerca de 1 hora depois da refeição, já está com fome novamente? Ou é aquela pessoa que ama doce, quer comer doce o tempo inteiro ao longo do dia, sente vontade de comer doce depois do almoço, depois do lanche da tarde, depois do jantar? Será que a sonolência te acompanha ao longo do dia? É aquela pessoa que mesmo depois de uma noite de sono reparadora, ainda sente sono o tempo inteiro durante as atividades, tem dificuldade para se concentrar e até mesmo sente cansaço sem ter grandes esforços. Um outro ponto muito comum, a famosa barriguinha. É aquela pessoa que já tentou de tudo para eliminar a barriga, mas parece que ela não larga aí nesse processo de emagrecimento, né? O famoso aumento da circunferência abdominal. Se você disse sim para algumas dessas perguntas, então fica aqui comigo que a gente precisa conversar. Bom, isso porque esses são sintomas muito comuns da resistência à ação da insulina. É a forma que o nosso corpo tem de demonstrar que alguma coisa não está indo bem. A insulina é um hormônio produzido naturalmente no nosso corpo pelo pâncreas. Quando a gente tem algum prejuízo para entender a ação desse hormônio, nosso corpo precisa produzir cada vez mais insulina. Isso faz com que esse pâncreas fique sobrecarregado, trazendo para a gente aí consequências ao longo da vida. A grande problemática disso é que sim, ao longo dos anos, se isso não for cuidado, né, a resistência insulínica é um quadro que a gente reverte ela, mas se não for revertido, vira diabética e aí sim a doença instalada. E não só isso, pode trazer outras complicações. Mas a gente não fala disso só a longo prazo. Se a gente for parar para pensar, no agora, quem já apresenta esses sintomas já tem um prejuízo na qualidade de vida, né? Eu sempre lembro que nós mulheres damos conta de tudo, né? A gente tem muitas tarefas, muitas demandas, mas aí tem um ponto muito importante. De repente, se você disse sim para essas perguntas, né, esses sintomas que a gente começou falando, deve ser um momento de pisar no freio. Porque se você não tem o melhor, você nem consegue entregar o seu melhor. Então, um grande ponto é que a alimentação, ela precisa estar de uma forma mais estratégica para te ajudar a reverter esse quadro da resistência insulínica. E sim, a alimentação com a mudança do estilo de vida, a gente consegue ter uma boa reversão desse quadro. A primeira dica aqui seria uma alimentação mais equilibrada, uma quantidade de fibra e de proteína suficiente ao longo do seu dia.
Isso por si só, essa fibra e essa proteína são nutrientes que ajudam muito na saciedade. Então vão ajudar com alguns dos sintomas que a gente começou falando aqui nesse vídeo. Mas nutre, o que seria essa proteína? Alguns dos exemplos muito comuns são ovo, leite, queijo, frango, a carne, enfim. A gente pode lançar mão de alguns suplementos para ajudar a gente a atingir essa necessidade. Um outro ponto, nutre, o que seria essa fibra? Bom, tem alguns exemplos muito comuns que a gente chama de fibra de adição, que é a aveia, o psyllium, a chia, a linhaça, e tem a fibra do próprio alimento, que é a fibra da fruta, casca da fruta, legume, verdura, ou de alguns outros alimentos como feijão, por exemplo. Um outro ponto, que é bem polêmico na alimentação, quando a gente fala de resistência à insulina, de diabetes, é a questão do carboidrato. É bem provável que todo mundo já tenha ouvido falar desse nutriente, que é o carboidrato. E aí a principal dúvida é, preciso retirar o carboidrato? Minha resposta é não, mas se você não aprender a lidar com ele, combinar ele, inserir ele de uma forma estratégica na sua alimentação, isso sim vai trazer danos para você e isso vai prejudicar a reversão dessa resistência insulínica ou até mesmo se a gente já estiver falando de um diabetes, isso pode sim prejudicar o controle dessa doença. Isso porque o carboidrato é um nutriente e o carboidrato, na verdade, é o maior grupo alimentar que a gente tem, né? Bolo, biscoito, pão, fruta, suco, arroz, enfim, batata, inhame, aipim, tudo isso estaria no grupo do carboidrato, mas não significa que esses alimentos são ruins, só significa que precisa ter um equilíbrio e uma estratégia para combinar esses alimentos, né? Inserir de forma isolada, por exemplo, pode trazer grandes prejuízos para a gente, porque o nosso corpo pega todo o impacto daquele alimento, né? E não metaboliza de uma forma tão boa assim. Por exemplo, uma dúvida muito comum aqui no consultório é em relação às frutas. Então, se eu tenho resistência insulínica ou diabetes, eu preciso retirar as frutas? Não. Você vai ter mais benefícios aprendendo a comer essa fruta, inserir essa fruta numa refeição, no momento legal no seu dia, do que propriamente retirando esse grupo alimentar. Lembra que o seu corpo precisa de nutrientes até mesmo para regular essa ação da insulina. Então, para que a gente faça com que esse corpo reconheça esse hormônio, reconheça a insulina, eu preciso ter todos os nutrientes, ter todo o cenário ideal para o meu corpo reconhecer essa ação dessa insulina. E um outro ponto-chave que eu vou deixar aqui para vocês, hidratação. Não tem como a gente pensar em qualidade de vida, em hormônio, qualquer que seja o ponto, sem uma correta hidratação. Isso, inclusive, vai ajudar muito também na saciedade ao longo do dia. Bom, Luísa, nos vemos em breve. Um beijo a todas e me segue lá no Instagram, @nutriçãocomvanessa, para não perder nenhuma das estratégias que eu compartilho por lá. Olá, sejam bem-vindos aqui ao programa, ao quadro de gestão empresarial do programa da Luísa Freitas, onde falamos sobre gestão empresarial. Então, início de 2025, nada melhor do que falarmos sobre planejamento estratégico. Minha pergunta é, você já fez o seu planejamento desse ano? O ideal é fazermos em novembro, mais tardar em dezembro. Mas se você não fez, vamos agora seguir aqui o passo a passo que eu vou te dar para você alcançar resultados extraordinários em 2025. Então, a primeira coisa é, qual é a sua meta financeira para esse ano? Normalmente, antes de determinarmos uma meta, pensamos na meta do ano anterior. Qual foi seu maior faturamento em 2024? Em média, a gente trabalha com 30% a mais. Mas se você é corajoso, corajosa, está disposto aí a trabalhar, você pode colocar para dobrar o faturamento também. Eu faço esse trabalho em algumas empresas. Então, qual é a sua meta financeira para 2025? Isso é a primeira coisa que você precisa escrever. Depois, eu quero que você olhe os meses do ano. Entenda como é a sua rotina. Você tem filhos que entram de férias, como é que é o seu mercado? Qual o melhor período do ano para tirar férias? No meu caso, que tenho filhos, é sempre melhor janeiro, ali em julho também eu tiro um períodozinho por conta das férias e depois lá para o final de dezembro. Então, você vai agora lá no teu calendário e colocar qual vai ser o seu período de férias esse ano. Próximo passo, eu quero que você pense de tudo que você faz, o que te faz feliz? Sabe, o que realmente te dá prazer para alcançar? Aquilo que te traz um contentamento, aquilo que realmente deixa o teu coração quentinho quando você executa.
seja em venda de produto ou de serviço, não importa. Por que, Denise? Porque é muito importante a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, com aquilo que de fato faz sentido, ok? Outro passo. Por quê? Por que você quer alcançar essa meta financeira? Tem que fazer sentido para você. Pode ser porque você quer comprar uma casa, pode ser porque você quer fazer o plano de saúde, pode ser porque vai ser uma realização pessoal. Mas escreva aí no papel, por que você quer alcançar essa meta financeira? Tem que fazer sentido para você e não para os outros, tá? Outra coisa, quais são os valores? Sabe, o que tem importância para você? É família, é amizade, é negócios, é ousadia? Quais são os seus valores? O que te move? Isso é fundamental você saber também. Eu estou te ensinando aqui um planejamento estratégico até um pouco diferente do normal. Não tão técnico, mas além de técnico também com questões emocionais, né? Então, depois de escrever os seus valores, o que eu quero que você entenda? Para você bater essa meta anual, qual é a tua meta do semestre? Qual a sua meta do trimestre e mensal? E aí, por isso que é muito importante você ter histórico, você ter números, porque você avalia, de repente, março é o teu melhor mês, então você tem que colocar uma meta coerente para março. De repente, agosto é o teu pior mês, então você precisa avaliar. Ah, Denise, mas eu não tenho esses números, meu negócio é novo, ou eu nunca anotei realmente entradas e saídas do meu negócio, quantidade de vendas, de faturamento, então você vai começar agora. E se você quiser ter acesso a uma planilha para poder lançar tudo isso e ter indicadores, pode me chamar no meu canal, Instagram, @DeniseBrant, que eu vou estar te passando aí documentos importantes para que negócios prosperem, para que você acompanhe os indicadores. Então, voltando. Para você bater a meta anual, você precisa entender que você precisa ter objetivos menores, que é o semestre, o trimestre, o mensal e o semanal. Até, em alguns casos, chega a venda diária. E aí você vai acompanhando para conseguir bater essa meta no final, ok? E para fechar, claro que é muito importante a gente criar um plano de ação. Então, quais são de 3 a 5 ações que você precisa ter semanalmente ou, quiçá, diariamente para poder bater essa meta? E aí depois nós vamos usar o PDCA. O que é isso? É planejar, fazer, checar e continuar agindo. Fizemos o planejamento? É a hora da ação. É a hora de fazer. Só que enquanto você vai fazendo, você também precisa checar para ver o quanto você está progredindo, para depois tomar talvez novas decisões e aí continuar agindo até você bater a meta. E para a gente fechar esse planejamento estratégico, vamos dizer assim, emocional, né? É fundamental que você tenha uma imagem, sabe? Uma imagem que represente essa meta batida. E a partir disso, todos os dias você vai olhar para essa imagem. Todos os dias você vai lembrar do teu propósito. Por que você está fazendo isso? Né? Qual é a razão de você estar buscando essa meta? E isso vai ser uma alavanca diária para você fazer o que precisa ser feito todos os dias. Se você seguir essa estratégia que eu estou te passando aqui, eu te garanto que você bate a tua meta e talvez até acima daquilo que você planejou. Muito obrigada por me ouvir até agora e gratidão, é uma honra poder acrescentar aí na sua vida e no seu negócio. Denise Brant, muito obrigada. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tratamento muito interessante para queima de gordura localizada, que muitas pessoas têm curiosidade de saber e também têm algumas dúvidas como ele funciona. Enzimas para gordura localizada, você já ouviu falar? Então eu vou explicar para vocês como é que acontece esse tratamento, como é que é feito o plano de tratamento, como acontecem as sessões, qual o resultado que a gente deve esperar.
e como a gente deve se programar para fazer esse tratamento. Bom, primeiro, o que são enzimas? São substâncias que têm o poder de quebrar a célula de gordura e favorecer a eliminação do seu conteúdo naturalmente pelo organismo. Então, um tratamento muito simples, muito tranquilo de ser feito. É claro que precisa ser conduzido por profissionais qualificados, que tenham conhecimento das substâncias que estão sendo utilizadas, dos seus objetivos, né? Isso tudo precisa estar muito bem definido e desenhado. Por isso é importante uma avaliação e uma condução personalizada desse tratamento. Então, onde podem ser aplicadas as enzimas? Né? As enzimas podem ser aplicadas em qualquer área do corpo que tenha gordura que você queira eliminar. Né? Claro que tem as áreas que são preferidas dos pacientes. O baixo abdômen, aquela gordurinha do flanco, normalmente a gente conhece aquela área como pochete. Então, essa região é uma das mais procuradas aqui na nossa clínica para eliminação de gordura localizada. Mas onde você tiver gordura, pode aplicar enzimas tranquilamente para que você tenha essa redução do tecido gorduroso naquela região. Como que acontecem as sessões? As sessões são normalmente muito rápidas, dependendo da área que esteja sendo trabalhada. Em média, dura cerca de 15 minutos a aplicação das enzimas. Dependendo da área que esteja sendo trabalhada e da dobra de gordura, você vai precisar ter mais pontos ou menos pontos, mas em geral é um tratamento rápido, quase indolor, porque é uma aplicação feita com agulhas muito finas. Alguns pacientes falam que arde um pouquinho, outros não sentem nada, mas é um tratamento bem tranquilo de ser feito. A recomendação do pós-imediato é que você não faça nenhum exercício após a aplicação da enzima. Então você vai aplicar a enzima, vai para casa descansar. Pode até fazer algum exercício antes de aplicar as enzimas. Outra coisa interessante é fazer tratamentos combinados. Né? Você pode combinar, por exemplo, a aplicação de enzimas para gordura localizada com uma massagem modeladora, por exemplo, ou uma drenagem linfática. A gente só não recomenda que faça no mesmo dia da aplicação, ou então você pode fazer antes de aplicar a sua enzima. Outro ponto muito importante, esse daí é essencial, que eu sempre comento quando vem um paciente aqui fazer uma avaliação, traçar um plano de tratamento, você está disposto, você está disposta a fazer uma mudança de hábitos de vida? Isso é muito importante, porque a gente está falando de saúde. Você tratar a sua gordura, você diminuir a quantidade de gordura localizada do seu corpo, você está melhorando também a sua saúde. Então, a gente recomenda que você faça também uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança da ingesta hídrica, faça exercícios físicos, pratique exercícios físicos, aeróbicos, musculação, para você ter uma combinação de ações que vão culminar num resultado excelente de tratamento. Então, as enzimas, elas vão vir dar aquele impulso para que você modifique hábitos de vida e também atinja o seu objetivo de diminuição da gordura localizada. Uma outra dúvida que as pessoas têm é: eu posso fazer as enzimas sem mudanças de hábitos de vida? Pode. Você pode fazer, sim, esse tratamento sem a mudança de hábitos de vida. Mas não é recomendado. Eu não recomendo. Por quê? Porque você vai ter uma perda de gordura localizada aplicando as enzimas, mas esse resultado não vai ser sustentável. Porque, como todo tecido gorduroso, você pode perder, mas logo em seguida você pode recuperar. Então, a recomendação é que você faça um combinado de ações para atingir o seu objetivo e a enzima vai entrar favorecendo esse resultado e acelerando esse processo. Então, ela é um grande acelerador de resultados para você ficar motivado, ficar mais feliz e ver o resultado mais rápido acontecendo. E outra, às vezes aquela gordura localizada, mesmo que você faça esse conjunto de ações, ela não é eliminada. Por isso que às vezes é interessante você combinar
o tratamento da enzima com a mudança de hábitos. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui, às vezes a pessoa nem tem sobrepeso, ela é magra, sempre foi magra, mas tem aquela gordura ali naquela região que incomoda e precisa ser trabalhado. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado suas dúvidas, algumas dúvidas. Se tiverem outras dúvidas, podem entrar em contato comigo, que a gente tenta esclarecer. Se quiserem marcar avaliações aqui na clínica, nós temos tratamentos excelentes para a parte corporal e também para a estética da face. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e vamos fazer um projeto incrível do corpo perfeito para esse ano. Mulheres de fé, fé na vida, fé em Deus, mulheres que acreditam em si mesmo, apesar de tantas tribulações, tantas tempestades, mas estão aí de pé, estamos aqui de pé. E eu dedico essa música ao programa Faces da Beleza, ao qual eu faço parte do grupo de mulheres extraordinárias, Rosas em Ação. E eu dedico essa música ao programa Faces da Beleza. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é cor, é suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Arre, 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 de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Vamos lá! Arre, 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 de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.